Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre. Para contato 020 7272 1010 e aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali nos enviar o seu pedido de oração, seu nome, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando e nós estaremos fazendo uma oração toda especial por você, pois hoje, quarta-feira, em todas as nossas igrejas nós temos esse estudo bíblico onde nós estamos dando a continuidade do estudo da defesa da fé. Nós estamos aprendendo a defender a nossa fé e guardar a nossa salvação. Por isso eu gostaria de lhe convidar a participar conosco em uma das nossas igrejas. Todas as quartas-feiras nós temos reuniões aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite, onde toda a igreja se reúne. E você é um convidado todo especial para que você possa guardar a sua fé e que não aconteça com você o que aconteceu com a Vanessa Carvalho. Ela viveu um relacionamento conturbado, abusivo, durante 17 anos e, portanto, através da sua mãe, ela conheceu a Igreja Universal, veio para a igreja, passou a servir a Deus, foi levantada a obreira, mas por não guardar a sua fé, algo aconteceu e ela achou que Deus era o culpado. Ela achou que Deus era o culpado de tudo. Deixou a presença de Deus, saiu da igreja e, ao retornar, agora ela olha só para Jesus e ela tem vivido uma vida feliz. Vamos ao testemunho da Vanessa Carvalho e nós voltaremos com vocês logo após. A paz que eu desfruto hoje é inexplicável. O Espírito Santo que habita dentro de mim hoje é só alegria. Hoje eu durmo em paz. Hoje eu tenho um casamento feliz. Hoje eu sou amada. Hoje a minha vida é saudável em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas nem sempre foi assim. Eu vivi em um relacionamento durante 17 anos, abusivo, agressões físicas e verbais, doente, tanto fisicamente como espiritualmente. Passei por uma gravidez. Minha segunda gestação, ela foi bem complicada, porque acabei tendo um parto espontâneo e a minha filha nasceu aos 5 meses dentro de casa, dentro do banheiro. Passamos por um procedimento entre a vida e a morte, as duas, né? Eu fiquei 3 dias no hospital e a minha filha ficou durante 9 meses internada. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque de acordo com a situação na qual vivemos, ela foi buscar por mim, pela minha filha, e quando eu saí do hospital, ela me apresentou à Igreja Universal. E aí fomos lá conhecer, eu fui lá conhecer, e através das orações, através das correntes, houve cura, tanto minha como da minha filha. Aí o tempo foi passando e houve uma transformação de dentro para fora, né? Fui curada, ela foi curada. E houve uma libertação no meu interior. Eu fui me doando mais, evangelizando, me doando mais para Deus e fui levantada obreira. Eu indo para casa, voltando para casa do trabalho, eu fui abordada por 2 indivíduos e eu fui abusada. Naquele momento, aquela situação de revolta veio sobre mim, porque servindo a Deus, eu achava que Deus ele tinha o direito de me guardar, de preservar a minha integridade e a minha vida. E eu passei por esse abuso, na qual eu fiquei com raiva de Deus. Tive ódio de mim mesma, eu me senti suja. E aí eu entreguei o meu uniforme e eu não quis olhar mais para nada e para ninguém. Eu me afastei de Deus, eu me afastei da igreja e só havia um culpado para mim. E esse culpado era Deus. E de início até eu ia na igreja. Eu ia, quando eu me dei por mim, eu não sentia mais o desejo de ir. Se Deus ele não foi capaz de me guardar, de me proteger, o que eu estaria fazendo ali? Culpei a Deus. E aquele vazio crescia cada vez mais dentro de mim. A ponto de eu só chorar. E você tentar falar com Deus para quem você culpava e você não ouvir resposta. Foi quando um dia eu estava passando na rua
e eu vi uma obreira. E eu não tive coragem de olhar para a cara dela. Ela me cumprimentou e eu baixei os olhos por vergonha. Ali eu me dei conta de que Deus não era culpado. Eu culpei quem não era culpado. E aí eu cheguei em casa e eu ajoelhei para falar com Deus. Só que eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Era como se a minha oração ela chegasse ao teto e voltasse. Eu resolvi voltar. Só que eu não fui na igreja onde eu estava acostumada a ir. Eu fui uma outra próxima e cheguei lá desarmada. E tudo que o pastor falou é como se ele soubesse da minha história sem nem eu precisar abrir a boca, porque eu não fui na igreja de costume na qual eu fui obreira durante 13 anos. E aí ele pediu para chegar à frente e o meu desejo de me reconciliar com ele foi tão grande que eu já não cheguei mais à frente, eu subi diante do altar. E ali eu coloquei tudo para fora. Eu pedi perdão por ter virado as costas para ele. E tinha que me perdoar, porque eu não conseguia me perdoar por conta dos acontecidos. E ali eu coloquei tudo. Coloquei a raiva, o ódio que eu estava sentindo do abusador, porque tinha acontecido aquilo comigo, por ter pecado contra Deus, e consegui me perdoar aquele dia. E dali, a venda saiu dos meus olhos. Eu comecei a enxergar de outra forma. Que Deus ele não tinha culpa. E aí eu percebi que o que me bloqueava contra Deus ali, a minha oração não chegar até ele, era o meu ódio, era a minha raiva. E quando eu me entreguei, todas as minhas dores, todas as minhas raivas, todos os meus ódios, o meu ódio que estava dentro de mim, a cegueira espiritual que havia sobre os meus olhos, ela foi arrancada. A sujeira que havia sobre a minha carne, ela foi limpa, de imediato. A minha sede era tanta que eu queria ir todos os dias, não havia mais vergonha em mim. Aquela igreja na qual eu ia, para que ninguém me visse, para que ninguém perguntasse, eu voltei, sem condenação, sem julgamento, sem maus olhos. Não olhei para nada e para ninguém, só olhei para Jesus. E ali recomecei. Porque depois da busca, da quarta-feira, eu cheguei em casa, eu ajoelhei meus joelhos no chão e falei, Senhor, eu não aceito não ter o teu espírito dentro de mim. O rico, quando ele fica pobre, ele não aceita mais ser pobre, porque ele já foi rico, ele quer ser rico novamente, ele não aceita a condição de pobreza dele. E comecei a buscar ali de joelho. E aquela paz que um dia eu tive durante anos na minha vida, na qual eu o servi, desceu sobre mim. A alegria do Espírito dele transbordou dentro de mim. E eu queria poder... Eu lembro que o meu esposo estava trabalhando e eu queria poder descer as escadas e falar para todo mundo. Eu lembro que eu abracei a minha filha e falei para ela, o Espírito de Deus desceu sobre mim. Ela não entendia nada, ela só ria. E eu só agradeci a Deus por ele ter permitido o Espírito dele voltar sobre mim novamente, quando eu pequei contra ele, o quanto ele é misericordioso. Hoje sim, Deus ele é responsável pela minha vida, pela paz que habita dentro de mim, pela felicidade, pelo Espírito dele transbordar em mim alegria, que a vontade dele é de falar para todos a alegria que habita dentro de mim. Hoje eu sou feliz, não por conta do que há ao meu redor, ou por coisas, ou pessoas, mas por saber que ele habita dentro de mim, que o Espírito dele está dentro de mim. Se eu puder deixar um recado para as pessoas que hoje têm mágoa, raiva de Deus, seja por algo que aconteceu, ou por uma palavra, eu falo para você, avalie-se. Deus ele não é culpado de nada, né? A gente sempre procura um culpado. É mais conveniente para a gente procurar um culpado do que olhar os nossos próprios erros e enxergar dentro de si para saber onde a gente está errando. Porque se Deus ele tem o Espírito dele que deu dentro de mim, que mudou, que me deu cura, que me deu transformação,
que me deu prosperidade em todos os aspectos da minha vida, como que eu vou culpar aquele que me deu tudo que eu tenho hoje, que me limpou de dentro para fora? Como é que eu posso culpar uma pessoa? Como é que eu posso culpar Deus por isso? Não tem como, gente. Abre os olhos, porque Deus, Ele é tudo. E se funcionou para mim, vai funcionar para você também. Você que tem mágoa, você que tem ódio, você que tem um pensamento contra Deus, procure uma igreja universal mais próxima de você. Porque eu falo que foi lá que o Senhor Jesus limpou os meus olhos. Antes eu era cega e agora eu vejo. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, como vocês puderam ver, a Vanessa Carvalho hoje está na fé. Ela guarda a fé e eu tenho a certeza que todas as quartas-feiras ela participa conosco desse estudo bíblico da defesa da fé. Eu gostaria de lhe convidar a participar conosco em uma das nossas igrejas, pois a palavra de Deus ela diz aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pois bem, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos seguindo o exemplo de Paulo. Paulo foi um homem que durante toda a sua vida, todo o seu ministério, eu digo assim, ele guardou a sua fé, ele protegeu a sua salvação, e é isso que nós estamos aprendendo todas as quartas-feiras nas nossas igrejas. E eu gostaria de convidar você, principalmente você que talvez participe conosco dessa programação, e há muito tempo você não vem à igreja, você talvez permitiu que algo abalasse a sua fé e hoje você se encontra afastado. Eu gostaria de lhe convidar a retornar e aprender e exercitar essa defesa da fé para que a sua salvação venha estar guardada, protegida e você não venha correr o risco de chegar ao final da sua carreira e perder a sua fé. Portanto, eu gostaria que você que ainda não fez, por favor, prepare aí o seu copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós vamos estar fazendo uma oração toda especial por você. Se você ainda não fez, acesse o nosso site centrodeajuda.com ou nos envie um e-mail através do e-mail centrodeajudauk@uckg.com e nós estaremos orando por vocês. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva.
publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra de Deus. Às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé aqui neste momento, nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor e nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nessa hora agir na vida de todas as pessoas que participam conosco dessa programação, essa pessoa que se encontra agora em meio a muitos problemas, não conseguiu dormir durante a noite por causa de uma insônia, de uma depressão, um mau pensamento, um desejo, um pensamento de suicídio, essa pessoa que não se sente segura até mesmo dentro da sua própria casa. Meu Deus, eu oro aqui agora, meu Pai, pela Célia Godinho, lá de Poço de Arcos, em Portugal. Meu Pai, que vem sofrendo com ansiedade, que está desempregada e pede oração, meu Deus, para que as portas venham se abrir, que o Senhor venha manifestar o teu poder para remover essa ansiedade, meu Pai, esse problema emocional que ela vem vivendo. Eu te peço que o Senhor venha nessa hora consagrar esta água, de maneira que quando nós bebermos desta água, nós venhamos beber do teu poder. Sim, meu Deus, que a estrutura dessa água não tenha somente o H2O, mas que tenha ali o teu poder para curar aqueles que se encontram enfermos. Meu Pai, fortalecer aqueles que se encontram enfraquecidos. Meu Deus, que o Senhor venha levantar os caídos e o milagre, ele venha acontecer na vida de todos que participam conosco nessa hora. Eu abençoo essa água em o nome do Senhor Jesus, e você que crê, beba da água e receba um milagre. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o milagre já aconteceu lá em Paço d'Arcos, na vida da Célia Godinho. Eu tenho a certeza que nesse momento o poder de Deus já se manifestou. E Célia, você já está livre dessa ansiedade. E as portas já se abriram. Mas eu gostaria de lhe convidar a participar conosco em uma das nossas igrejas, uma igreja mais próxima da sua casa. E se você deseja saber o endereço mais próximo, você deve acessar o nosso site centrodeajuda.com. Aqui no norte de Londres, nós estaremos no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX. O pastor Vinícius estará nesse domingo às 7h30 e eu estarei com todos vocês às 10 horas da manhã, abençoando a sua família, e você é um convidado todo especial. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco nesse momento, que tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, e que um milagre chegue até você nessa hora.